Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo e no React dessa semana a gente vai assistir o André Lara Rezende, um dos pais do Plano Real, numa entrevista para a Band no Canal Livre, que foi praticamente um oásis no meio do deserto em relação ao tema taxa de juros do Brasil e autonomia do Banco Central. E nesse vídeo eu quero fazer quase que um red pill, um negócio assim de pílula vermelha, tá ligado? Pra gente entender quem é que comanda por trás de tudo essa operação no Brasil e por que que a mídia geralmente não trata desses temas, não leva, não aborda, né, da maneira honesta como deveria ser abordada. Nessa entrevista do André Lara Rezende, ele desconstrói várias falácias que são hegemonicamente colocadas para levar ao erro, para induzir ao erro as pessoas. As pessoas às vezes não entendem, né, qual a relevância da taxa de juros, não entendem sobre a autonomia do Banco Central, por que isso é relevante ou não. Então a gente vai tratar um pouquinho nesse tema aqui e eu queria inaugurar um quadro novo aqui no canal, que é tratando justamente dos mecanismos da máquina de moer gente aqui no Brasil. Por que que o Brasil é um país escravizado? Então nesse quadro aqui, que ainda não tem nome, me ajudem sugerindo um nome aí. Eu tava pensando em alguma coisa como Frente de Libertação do Rentismo ou alguma coisa relacionada a abolicionismo. Me dê ideias aí de como que a gente pode chamar esse quadro, onde a gente vai tentar desconstruir todas as engrenagens da máquina de moer gente aqui do Brasil e da escravidão moderna através desses mecanismos sofisticados que foram criados aqui pela aristocracia brasileira. Mas antes disso, não esquece de deixar um like para ajudar a gente na divulgação, se você gostar do conteúdo, e se inscrever no canal para ajudar a gente a bater os 10 mil inscritos agora, que é a nossa meta. Então, bora pro React. A taxa de juros básica hoje de 13,75 está correta? Na minha opinião, não. Está profundamente errada. E digo... E não sou eu que tô falando, eu aqui que não sei de nada. É o André Lara Rezende, viu? Presta atenção. Por quê? Assim como eu acho que a taxa muito baixa, abaixo de 3% que foi posta, também estava errada. Por quê? Justamente porque, como disse, o mercado financeiro não deve sofrer mudanças bruscas de direção. Então, a condução da política monetária deve ser a condução suave, com um direcionamento, previsibilidade. Não tem dúvida nenhuma sobre isso. Mas pensa comigo aqui, qual foi o apocalipse que aconteceu no Brasil quando o Temer tirou a taxa de juros de 14% e colocou para 6%? Agora eu quero saber qual foi a grande catástrofe que aconteceu aqui quando o Bolsonaro colocou a taxa de juros a 2%. Nada, né? A taxa de juros nesse preço só é justificativa para meia dúzia de rentista continuar mamando no orçamento, que a gente já vai explicar aqui com gráficos, tá? Essa taxa hoje é muito alta, só para pôr isso em perspectiva. O mundo hoje, todos os países avançados têm taxa de juros real, ou seja, a taxa nominal reduzida à taxa de inflação, negativas. Ainda que estejam todas subindo, todas as taxas nominais estão em processo de ajuste para cima, porque você saiu de um período de deflação para um período de recuperação da inflação. Em todo mundo essas taxas estão subindo, mas continuam negativas. Nos países, alguns países que têm taxa positiva, a maior taxa positiva, se não me engano, é a do México, a segunda é a do Chile. É em torno de 4% real. Estados Unidos, a taxa básica de juros deles lá é 4%, mas o juros real, eu acredito que deve ser negativo aqui, pelo que ele está falando, né? Europa, mesma coisa. Taxas perto de 0,5%, 1%, esse é o padrão. E mesmo o mundo todo sofrendo um movimento de inflação, todas essas taxas de juros, isso não foi motivo para elevarem a taxa de juros, porque no Brasil existe um dogmatismo de que o único jeito de controlar a inflação é com taxa de juros, que esse é o único remédio, né? E isso não é uma verdade absoluta. Pelo contrário, isso aí é uma desculpa absoluta para poder colocar lá em cima. Você está em 7, né? 8,5%. Perfeito. Então o Brasil tem a taxa real mais do que o dobro da segunda mais alta do mundo. Para pôr isso em perspectiva. Segundo,
A gente vive hoje no Brasil a maior taxa de juros do mundo. E isso impacta em quem faz uma compra por cartão de crédito, né? Que vai ter a taxa de juros baseada nisso, em quem faz um financiamento de uma casa, em quem financia um carro, em quem pega um empréstimo, em quem pega um empréstimo para abrir um negócio, em quem pega empréstimo para ampliar o negócio. Tudo isso gera efeitos diretos na sociedade. Qual é o motivo do Brasil hoje ter uma taxa de juros assim tão alta? Né? É por acaso? É coincidência? É claro que não. E custa caro para o Brasil ter uma taxa de juros assim tão alta. Para representar para vocês aqui, eu trouxe uma reportagem do Poder Data do ano de 2021, quando a taxa Selic estava sendo gradualmente aumentada, e eles fizeram uma estimativa, mais ou menos, de quanto que custaria as porcentagens de taxa Selic por ano, porque foram vários aumentos ao longo do ano, né? Então, olha aqui, ó, a 5% a Selic, isso custaria na dívida pública 99 bilhões, a 6%, 132, sendo que a 12%, isso aí já estaria custando 332 bilhões de aumento da dívida pública, tá beleza? Depois eles fizeram uma reportagem mais atualizada aqui, onde a taxa já estava a 13,25. E aí o custo da dívida já estava em 580 bilhões, com 13,25. E hoje já está mais, que hoje já está 13,75, né? A cada 1% de aumento da taxa de juros, isso impacta no orçamento brasileiro entre 30 e 50 bilhões. Então, vamos fazer uma analogia aqui para a gente poder ter um exemplo mais visível do que seria isso. Se o Brasil fosse um grande pizzaiolo, o governo brasileiro fosse um grande pizzaiolo, ele estaria o ano todo fazendo uma pizza. E quando chegasse no final do ano, ele ia estar dividindo essa pizza em fatias. Esse aqui é para discutir qual o tamanho da fatia de cada setor do orçamento público. E aí você veja, né? A gente está agora com a taxa de juros a 13,75. Se a gente for olhar o gráfico em pizza do orçamento nacional, olha para você ver, 56% do orçamento brasileiro tá para juros, amortização e rolagem de dívida. Olha como é que era antes do Banco Central ser independente. 38%. Já era caro? Caro, já era muito. Mas olha você vê a diferença. Ó. Isso aqui é um ano antes do Banco Central ser independente. Isso aqui é um ano depois. Um ano antes, um ano depois. Tá claro agora qual é o interesse em Banco Central independente e taxa de juros a 13,75? E eles querem justamente para essa decisão aqui não ficar na mão de um Biruleibe, do Bolsonaro, de uma doidona da Dilma, é que eles pegaram e colocaram independente. Falaram assim, não, agora a gente mesmo é que decide aqui. Vocês não tem nada a ver que mexer com a gente aqui não. Entendeu? Para isso que a gente tem um Banco Central independente hoje. Quem que é o dono dessa dívida? Porque se o governo ele é o devedor, quem que é o credor? Vamos parar para pensar? Olha só, os detentores da dívida brasileira, metade são instituições financeiras e fundos de investimento, aquela galera da bolsa que coloca dinheiro lá para poder fazer um rendimento seguro e tal. Fundos de investimento, 25%, instituições financeiras aqui, bancos, né? 22% e 12% são não residentes no Brasil, ou seja, os estrangeiros. E o título da dívida, que era para ser um negócio de poupança, que era para gerar poupança, como por exemplo fundo de previdência, que é a intenção verdadeira, real do Tesouro, que é gerar uma poupançazinha, acabou sendo desvirtuada. Porque essa galera aqui tomou a dívida para si. Colocou a taxa de juros no nível que eles queriam, no nível que eles escolheram. E aí agora eles tomaram da gente 56% do orçamento do Brasil. A gente trabalha para pagar banqueiro, os detentores, a aristocracia, quem domina, quem manda no país, o governo dentro do governo, os verdadeiros donos do Brasil, né? E tá só colocando dinheiro lá sem risco nenhum para garantir a lucratividade dos bancos mais lucrativos do mundo. O Brasil é um país quebrado que tem 5 entre os 10 bancos mais rentáveis do mundo. Sei que eu já mostrei esse gráfico aqui um monte de vezes, mas 30% de quem assiste aqui meus vídeos não é inscrito. Então eu vou mostrar, porque se atingir uma pessoa diferente, a pessoa se alertar para isso aqui, para mim já estou satisfeito. Vamos continuar escutando aqui o André. O efeito da taxa de juros
sobre o crescimento da economia e o emprego é inequívoco. Sobe a taxa de juros, desaquece a economia e aumenta o desemprego. Este efeito de desaquecimento da economia e aumento do desemprego. Aqui é um parênteses para a gente explicar essa lógica aqui que ele acabou de falar. Nossa, taxa de juros alta tem efeito direto no emprego. Por quê? Porque é justamente com esse crédito que as empresas elas vão ampliar e gerar vagas de emprego. Porque a taxa básica de juros da Selic é o que determina o valor do crédito. Se ficar muito caro o crédito, se o crédito se reduzir, né, não vai poder se gerar mais vagas de emprego através do comércio, né, através de novas empresas que vão ampliar e vão gerar mais vagas de emprego. Isso aí vai ficar inviabilizado. Quem não tem dinheiro não vai conseguir ampliar e crescer. E quem tem dinheiro, ao invés de colocar o dinheiro na economia real, ele vai pegar e vai colocar numa coisa que garante uma rentabilidade grande e risco zero, né? Joga no tesouro, compra títulos da dívida, entendeu? Então é exatamente isso que acontece. A taxa alta, ela favorece o rentismo de um lado e desfavorece o empreendedorismo do outro. Então, isso que gera essa relação direta entre taxa e emprego. Onde a taxa de juros afeta a inflação? Uma subida da taxa de juros desaquece a economia, não tem muito efeito sobre a inflação. Especialmente sobre uma inflação como a que nós temos hoje. De novo, a inflação não é sempre o mesmo fenômeno. A inflação não é sempre um excesso de demanda. Às vezes não é sempre. Na de hoje, claramente não é. Essa inflação de hoje foi provocada por choques negativos de oferta. Essencialmente a desorganização produtiva que ocorreu no mundo todo com a pandemia e na saída da pandemia com a guerra da Ucrânia, que desorganizou e teve um aumento de preços de energia, derivados de petróleo, de fertilizantes e, portanto, de alimentos. Então o cara aqui que é especialista em inflação tá dando o diagnóstico dele sobre as causas da inflação no Brasil aqui agora, né? Porque no Brasil existe um dogmatismo que o único jeito de combater a inflação é com taxa de juros. E isso seria uma verdade se a nossa inflação ela fosse uma inflação de demanda, se tivesse todo mundo com dinheiro sobrando, se tivesse todo mundo com muito dinheiro, tivesse muito papel no mercado. A taxa alta ia fazer recolher papel do mercado. Então, seria de fato uma solução para uma inflação que é de demanda. O que ele está falando aqui é que não é o caso do Brasil, que essa inflação nossa é relacionada com a cadeia produtiva, ou seja, com o custo de fazer os produtos, que são energia, principalmente, e combustível. Então, quando essas coisas se encareceram, toda a cadeia produtiva encareceu. Então, qual é o impacto da taxa de juros no valor da energia? Qual o impacto da taxa de juros no valor do petróleo? Nenhum. Então, qual é a utilidade da gente ter uma taxa 13,75 para combater uma inflação e ela ser ineficaz? Porque vocês vejam que mesmo com essa taxa abusiva, o Banco Central não conseguiu atingir as metas de inflação que foram sido determinadas para eles mesmos. Então, ou seja, é um instrumento que está sendo ineficaz. E a gente continua dando murro em ponta de faca, deprimindo o nosso orçamento, enquanto não consegue combater a inflação. Isso, então, é um choque negativo, que isso não se resolve com contração de demanda. A taxa de juros, ao aumentar a taxa de juros, por exemplo, o outro canal por onde funciona a taxa de juros é através da valorização do câmbio. Perfeito? Não, esse é o que valoriza o câmbio e isso pode reduzir, controlar a inflação. Mas é pouco poderoso. Mas a taxa de juros é um instrumento muito poderoso de desaquecimento da economia. A pergunta é, a economia brasileira precisa ser desaquecida com esse nível, ter a taxa real mais alta do mundo hoje? Claramente, não. Não. E mais, esse é o ponto fundamental e eu vou terminar aqui. O que está acontecendo agora, essa semana estão saindo os balanços de bancos. Não sei se vocês já viram. Todos os resultados são muito aquém, muito abaixo do esperado. Todas as provisões de devedores duvidosos estão aumentando drasticamente. O fato que você teve quebras no varejo, inclusive o caso de Americanas e problemas em outras áreas de varejo, está levando os bancos a retrair drasticamente o crédito. Quando você tem uma contração de crédito como essa, você agrava o processo de desaquecimento da economia e embica de uma recessão que pode ser muito séria. Faz sentido, neste contexto,
você tem uma taxa de juros já que estão há 2 anos nesse nível? Claramente não. Então a gente está com uma economia praticamente estagnada, a gente está praticando uma taxa de juros que vai gerar desaquecimento da economia. Tudo isso por quê? Para favorecer esse interesse aqui, na hora da divisão da pizza, na hora de separar os pedacinhos, quem que vai ficar com cada pedaço do orçamento brasileiro, é aí que entra qual é o interesse da taxa de juros. E por que a grande mídia não aborda esse tema de maneira clara, igual eu estou fazendo aqui com vocês? Porque quem é que patrocina? Quem é que banca esses canais? Né? Quem é que banca os economistas? Só tem economista liberal para falar lá. Por isso que eu digo que essa entrevista foi um oásis, porque eles não abordam esses temas, é igual o André Lara Rezende abordou, falando claramente os motivos da taxa estar alta, como que isso está errado. Claro que ele também não vai falar o interesse de quem que isso favorece. Então, quando a gente vê a mídia tradicional falar desse tema, então geralmente eles se limitam a proselitismo, né? Porque essa galerinha aqui, os detentores da dívida, os caras que são os credores, também são os principais patrocinadores dos veículos de comunicação. E aí essa informação não chega. Outro exemplo claro também é a PPI, que é a mesma coisa, né? Como são os beneficiários da PPI, também é o mesmo grupinho que patrocina, então não é do interesse deles que isso aí chegue na grande massa, esse tipo de informação. Por isso que a gente tem que dar continuidade nesse quadro ainda sem nome aqui, me ajuda aí sugerindo nomes aqui, desmistificando cada uma das engrenagens da máquina de moer gente que escraviza o povo brasileiro. A taxa de juros, Banco Central Independente, são uma delas aqui. E aí a gente também pode tratar de outros temas aqui, né, nesse quadro, quando aparecerem algumas entrevistas, quando esses temas estiverem em alta, a gente vai vir aqui tratar de novo sobre isso, né? Então o vídeo de hoje foi esse. Se você ainda não deixou o like, deixa o like aí agora pra gente, se você gostou do conteúdo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Eu vou deixar esse vídeo recomendado aqui para você continuar assistindo o nosso canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.